Dando prosseguimento à nossa visualização, a gente chegou aqui nesse ponto, onde a gente já conseguiu, né, destacar os nós conforme a comunidade. Cada comunidade tem uma cor, a gente já colocou uns filtros aqui nos labels, tem o tamanho dos nós que são proporcionais à métrica integrity. Já é um gráfico interessante, mas ainda não é o gráfico final, né? A gente pode melhorar ainda mais essa imagem. Então, o próximo passo é a gente vir aqui na parte de visualização, no preview, e a gente renderizar esse gráfico, né? Observe que automaticamente ele não é renderizado. Às vezes, sem querer, a gente acaba fechando, inclusive, isso aqui, né? Só para reforçar, vocês podem vir aqui depois, preview, e abrir novamente. Tem algumas configurações padrões aqui para renderizar. Vou usar o default. Observe que aqui o background está em negrito, né? Tá preto, mas às vezes pode ficar também branco. Apesar que o em negrito aqui, em preto fica melhor. Fica mais bonito. Destaque, tem um destaque mais, né, interessante. Por outro lado, aqui os textos ficam um pouco maiores, mas a gente pode modificar essas propriedades aqui na aba dos nós, né, dos labels dos nós. Inclusive, a gente pode até tirar se quiser. Ó, tirei isso aqui. Sumiu, né? Mas a gente fez um trabalhão, fez um filtro aí para colocar. Vamos deixar. É só tirar marcar esse checkbox aqui com tamanho proporcional. Então, os rótulos estavam proporcionais ao tamanho do nó, né? Agora, por outro lado, ficou muito pequeno. Então, a gente pode vir aqui e configurar, sei lá, tamanho 60, é a fonte. Modifiquei, cliquei aqui novamente, dar um refresh. E agora ficou com um tamanho mais adequado, né? Então, a imagem foi mais apresentável, né, para a gente colocar, para exportar. Então, tem outras configurações, a gente pode também, por exemplo, tirar as arestas, se for o caso. Podemos colocar as arestas, deixar ela um pouco. Vamos colocar aqui as arestas novamente, né? Podemos dar um reforço aí na dimensão, na largura das arestas, colocar um fator 2. Você ficou mais grossinho, né? A espessura, vou deixar em 1. Tem a cor, então várias coisas aqui vocês podem configurar aí com mais calma e verificar que é apenas uma visão geral. Quando a gente terminar, a gente pode exportar. O GEF, sem instalar nenhum plugin, ele tem as 3 possibilidades: PNG, PDF e SVG. Aqui em PNG especificamente, né, vamos colocar aqui my first network. Tem aqui algumas configurações opcionais, sempre é interessante dar uma olhadinha. Você pode aumentar aqui o tamanho. Tem a questão aqui da margem, né? Porque pode ser que esses nomes sejam muito grandes e fiquem assim invadindo a margem, então a gente pode brincar um pouquinho com isso. E esse checkbox aqui é muito importante, né? Que vai deixar o background da imagem transparente. Aqui tá preto, né? Mas pode colocar outra cor. Mas deixar o fundo transparente é importantíssimo, porque vocês vão querer apresentar essa imagem numa apresentação, num PowerPoint, colocar num artigo, né? E ter o fundo transparente dá uma flexibilidade a mais nisso aí. Então, só salvar. A imagem foi salva com sucesso. Então, é só pegar essa imagem e carregar ela em outro aplicativo ou colocar no seu artigo. Além disso, aqui o Network X a gente pode salvar, né? A gente não salvou ainda. Na verdade, como é que a gente chegou nesse ponto? A gente pegou um arquivo GraphML, abriu aí que a gente gerou esse arquivo no Python. O Python gerou o GraphML com Network X, usando as páginas da Wikipedia, aquele algoritmo todo lá, o snowballing. A gente abriu esse arquivo aqui no Geth. E quando a gente abriu o arquivo no Geth, foi no estado bruto lá, né, que só tem um quadrado, as bolas tudo em preto ali, não tinha nenhuma configuração prévia. A gente foi lapidando isso, criamos um layout. Depois a gente viu a questão dos rótulos,
colorimos, criamos as métricas, criamos o tamanho dos nós aqui, fizemos filtros e chegamos nesse ponto. Mas a gente em nenhum momento salvou isso, né? Então é importante criar, salvar num formato que o próprio Geth entenda, ter um ponto Geth, então você salva isso. Ele vai criar um projetozinho. Isso é muito importante, porque depois vocês podem abrir esse projeto e estar aqui nesse mesmo ponto, né? E não naquele ponto que a gente fez lá no Python. Por outro lado, voltando aqui para o Data Laboratory, só lembrando, quando a gente importou do Python, só tem essas 4 primeiras colunas, né? ID, Label, Interval e Contraction, onde Contraction já veio lá do Python, né? E quando a gente foi gerando as métricas, gerou várias outras colunas. E essas informações são interessantes, né? São informações, propriedades do nó. Então a gente pode querer exportar um novo formato, um novo arquivo GraphML. Então a gente pode vir aqui e exportar GraphFile e colocar aqui, por exemplo, estou até chamando CNA versão 2 GraphML. Tem vários formatos. A gente vai configurar aqui o GraphML. E esse arquivo, depois a gente pode importar esse arquivo no Python novamente. A gente pode importar lá no Python e fazer outras coisas que o Geth não tem, por exemplo. Então, essa possibilidade desse caminho full duplex, digamos, do Python para o Geth, do Geth para o Python, isso dá uma flexibilidade muito boa. Porque em termos de visualização, clicando em botões e tal, eu consigo fazer várias coisas aqui no Geth. Limpar a base, né? A gente não explorou muito isso, mas eu posso apagar, modificar um dado aqui mesmo nessa planilha e depois exportar para o Python, e lá no Python tem outros métodos e explorar outras coisas. Tudo isso é muito interessante. Então vamos salvar aqui esse CNA versão 2 e depois a gente vai explorar isso com uma outra perspectiva. Mas, toda sorte, a gente gerou aqui nosso grafo, nossa figura final, que é próxima lá da imagem que estava no notebook, nesse exercício de mostrar para vocês como é que a gente consegue, usando o Geth, gerar insights e gerar valor nessa estrutura de dados. Então, a gente continua com essa explicação nos próximos vídeos, onde a gente vai explicar um pouco mais sobre outras formas de explorar essa estrutura de dados que a gente está estudando em formato de grafo. Até lá!